Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Momento TBT de hoje, no qual vamos falar sobre um tipo extremamente curioso de proteínas chamadas prions, envolvidas com diversas doenças que atacam o sistema nervoso. A descoberta dos prions é acreditada ao neurologista e bioquímico estadunidense Stanley Prusiner, que recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1997. Vamos iniciar o nosso episódio conhecendo um pouco sobre essas proteínas e depois vamos conhecer a história desse achado científico de Prusiner. A proteína priônica, ou CD230, é predominantemente expressa no sistema nervoso, mas ocorre também em outras regiões do organismo. Nos humanos, ela é codificada pelo gene PRNP, localizado no braço curto do cromossomo 20 na posição P13. Ela também é chamada de PRP, que é uma sigla para proteína priônica. A PRP normal é conhecida como PRPC, mas existem também formas resistentes a proteases, que são versões dobradas erroneamente e que causam uma variedade de distúrbios cognitivos e doenças neurodegenerativas em animais. Dentre essas doenças podemos citar a paraplexia exoótica dos ovinos, que é também conhecida como SCRAP, a encefalopatia espongiforme bovina, que é o mal da vaca louca, a encefalopatia espongiforme felina e a encefalopatia dos ungulados exóticos. Essas doenças também podem acometer humanos, como por exemplo, a doença de Creutzfeldt-Jakob clássica, também conhecida como CURU, a insônia familiar fatal, a síndrome de Gerstmann-Straussler-Scheinker e a doença de Creutzfeldt-Jakob variante. A função exata da forma normal, a PRPC, ainda não foi determinada, mas sugere-se o seu envolvimento no transporte de íons cobre para as células, na sinalização celular e na formação de sinapses. A PRPC está ligada à superfície externa da membrana celular. As chamadas PRP-scrap são isoformas conformacionais da PRPC, mas que tendem a se acumular em agregados compactos resistentes a proteases dentro do tecido neural. Isso ocorre porque elas têm a estrutura secundária e terciária diferente da PRPC. A PRPC tem 43% de alfa-hélice e 30% de folhas beta, enquanto as versões scrap têm 30% de alfa-hélices e 43% de folhas beta, ou até mesmo apresentam ausência total de alfa-hélice, apresentando uma conformação de folha beta total. Esse enovelamento diferente torna as isoformas scrap extremamente resistentes à proteólise e insolúveis. A PRP scrap é dita como capaz de replicar, mas na verdade ela é capaz de fazer com que as PRPCs corretamente enoveladas assumam a forma mal dobrada, insolúvel e resistente a proteases, e passem então a fazer o mesmo, levando a uma reação em cadeia exponencial, ou seja,
A alteração da conformação da PRPC normal é causada pela presença e interação com as isoformas presentes na versão scrap, um mecanismo chamado de conversão de conformação. Os prions não podem ser inativados por meio de procedimentos de esterilização de instrumentos cirúrgicos de rotina. Vamos agora conhecer um pouco da história da descoberta dos prions. Stanley Benjamin Prusiner nasceu em 28 de maio de 1942 no estado americano Iowa. Logo após se formar em Química na Universidade da Pensilvânia, decidiu permanecer nessa instituição para estudar medicina, investigando fluorescência da superfície do tecido adiposo marrom em hamsters dourados sírios durante a hibernação. Em julho de 1972, começou uma residência na Universidade da Califórnia, em São Francisco, no departamento de neurologia, onde atendeu uma paciente que apresentava perda progressiva de memória e dificuldade para realizar algumas tarefas de rotina. Em sua biografia escrita quando recebeu o Prêmio Nobel, Prusiner relatou que ficou surpreso ao saber que ela estava morrendo de uma infecção de vírus lento chamada doença de Hotspur-Yacob, que passaremos a chamar de DCJ a partir de agora. Em seguida, ele descobriu que os cientistas não tinham certeza se o vírus era realmente a causa da DCJ, uma vez que o agente infeccioso causador tinha algumas propriedades incomuns e não evocava nenhuma resposta das defesas do corpo. Logo ele soube de outras relacionadas, como a curu em populações da Nova Guiné e a paraplexia enzootica dos ovinos, ou SCRAP, uma doença em ovelhas caracterizada por uma falta de coordenação que faz com que os animais afetados se esfreguem em árvores e outros objetos de apoio. Em 1974, Prusiner começou a montar um laboratório para estudar o agente causador da SCRAP, colaborando com William Hadlow e Carl Eklund, que trabalhavam no laboratório Rocky Mountain em Hamilton, Montana. Prusiner diz em sua biografia que eles tinham previsto que o agente causador da SCRAP, purificado, seria um pequeno vírus, e ficaram intrigados quando os dados diziam que as preparações continham proteínas e não ácidos nucleicos. Em 1982, Prusiner publicou um manuscrito no qual ele introduziu o termo prion, que derivava das palavras proteína e infeccioso. Isso desencadeou o que ele chamou de uma tempestade de fogo. Apesar de muitos estudos de Prusiner e sua equipe, e de muitos cientistas que eram incrédulos sobre os prions, nenhum ácido nucleico foi encontrado. No ano de 1983, a PRP foi isolada no laboratório de Prusiner. No ano seguinte, uma parte da sequência de aminoácidos da PRP foi determinada pelo pesquisador Leroy Hood. Com esse conhecimento, estudos da biologia molecular dos prions se seguiram, e houve uma explosão de novas informações. Em pesquisas utilizando anticorpos, foi possível descobrir a forma normal da PRP, a PRPC. No início da década de 1990, a existência de prions estava começando a ser aceita em muitos setores da comunidade científica. Porém, o mecanismo pelo qual a forma normal, PRPC, era convertida na forma causadora de doenças ainda era obscuro. Foi nesse momento que Prusiner iniciou uma colaboração com Fred Cohen, que trouxe um extraordinário conjunto de habilidades em química e em biologia computacional para a investigação das estruturas dessas proteínas. No ano de 1997, Stanley Prusiner recebeu o Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina, por sua descoberta dos prions, um novo princípio biológico de infecção. Atualmente, ele é o diretor do Instituto de Doenças Neurodegenerativas da Universidade da Califórnia, em São Francisco.
Vamos agora então conhecer um pouco sobre algumas das doenças priônicas? Uma das mais famosas é a encefalopatia espongiforme bovina, comumente conhecida como mal da vaca louca. É uma doença neurodegenerativa cujos sintomas incluem o comportamento anormal, dificuldade para caminhar e perda de peso. O nome encefalopatia espongiforme se refere ao fato de que partes desse cérebro podem se parecer com uma esponja naquelas regiões onde o prion estava infectando. Com o avanço da doença, os animais tornam-se incapazes de exercer qualquer função normalmente. Os sinais não são vistos imediatamente, e o tempo entre a infecção e o início dos sintomas é geralmente de 4 a 5 anos, enquanto o tempo desde o início dos sintomas até a morte é geralmente de semanas a meses. A infecção ocorre a partir da alimentação com farinha de carne e ossos contendo restos de animais que desenvolveram espontaneamente a doença ou contendo restos de ovinos acometidos pela SCRAP. Os bovinos acometidos apresentam marcha anormal, mudanças de comportamento, tremores e hiperresponsividade a certos estímulos. O animal perde o controle muscular e mudanças comportamentais podem incluir agressão, ansiedade, nervosismo e frenesi, que levaram à denominação de mal da vaca louca. Uma vez que os sinais clínicos surgem, eles geralmente pioram nas semanas e meses subsequentes, levando a decúbito, coma e morte. Nos animais é observada uma forte deposição da PRP-SCRAP nas placas ileais de Peyer no intestino delgado. No momento, a única forma confiável de diagnóstico é examinando o tecido cerebral post-mortem. A proibição de alimentar o gado com farinha de carne e ossos resultou em uma forte redução de casos em países onde a doença estava presente. Nos países livres da doença, o controle depende também do controle da importação, de regulamentos de alimentação e de medidas de vigilância. Insônia familiar fatal é uma doença hereditária que costuma manifestar-se a partir da meia-idade. Inicialmente, ocorre uma dificuldade em dormir, evoluindo para uma insônia intensa, alucinações, delírios e estado de demência. Isso ocorre porque o tálamo, que é responsável pelo controle do sono-vigília e auxilia na resposta dos sentidos, é comprometido. A evolução é rápida e invariavelmente leva à morte. O tempo médio de sobrevivência a partir do início dos sintomas é de 18 meses. Tanto as pessoas com insônia familiar fatal quanto aquelas com DCJ familiar carregam uma mutação no códon 178 do gene da proteína priônica. A doença hereditária Gertzmann-Straussler-Scheinker provoca descoordenação seguida de deterioração lenta da função mental. A doença é fatal geralmente em uns 5 anos e começa afetando mais as pessoas de 40 anos. Habitualmente, os primeiros sintomas são entorpecimento e instabilidade ao andar. Torna-se difícil falar e surge a demência. Pode apresentar surdez e nistagmo, que é um movimento rápido dos olhos numa direção, seguido de um retorno lento à posição original. Perde-se a coordenação muscular e os músculos que controlam a respiração e a tosse ficam enfraquecidos. E o tratamento é focado no alívio dos sintomas. A doença de Creutzfeldt-Jakob, DCJ, também conhecida como encefalopatia espongiforme subaguda ou distúrbio neurocognitivo devido à doença do prion, é um distúrbio cerebral degenerativo fatal. Os primeiros sintomas incluem problemas de memória, alterações comportamentais, má coordenação e distúrbios visuais. Os sintomas posteriores incluem demência, movimentos involuntários, cegueira e fraqueza. Cerca de 70% das pessoas morrem dentro de 1 ano após o diagnóstico. Cerca de 85% dos casos ocorrem por razões desconhecidas, enquanto cerca de 7,5% dos casos são herdados, chamados de DCJ familiar. O diagnóstico envolve descartar outras causas potenciais. Eletroencefalograma, punção lobar e ressonância magnética podem dar suporte ao diagnóstico.
não há um tratamento específico para DCJ, mas drogas podem ser usadas para aliviar a dor e os movimentos involuntários. Essa doença afeta uma pessoa a cada 1 milhão e se inicia geralmente por volta dos 60 anos de idade. Todos os tipos de DCJ são transmissíveis, independente de como eles ocorrem na pessoa. O canibalismo foi listado como um mecanismo de transmissão de prions anormais, causando a doença conhecida como Kuru no povo Fore, em Papua Nova Guiné, que consiste na DCJ. Pensa-se que os humanos podem contrair a forma variante da doença ao comer alimentos de animais infectados com encefalopatia espongiforme bovina, por exemplo. Os prions são extremamente resistentes aos métodos de desinfecção e esterilização. A proteína defeituosa pode ser transmitida por produtos e instrumentos contaminados com tecidos humanos, enxertos de córnea, enxertos durais ou transplantes de eletrodo e hormônio de crescimento humano. A Organização Mundial de Saúde e o Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomendam que a instrumentação usada nesses casos seja destruída imediatamente após o uso. Para o que não pode ser destruído, é recomendado que a descontaminação química e por calor sejam usadas em combinação para processar instrumentos que entram em contato com tecidos de alta infectividade. Pacientes que tenham ou possam ter DCJ não devem doar órgãos ou tecidos. Por fim, os regulamentos mais recentes que regem o manejo e alimentação com carne bovina têm ajudado a prevenir a propagação de doenças por prions.